Sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Dê seu like, siga-me nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e comente abaixo. Quem tem direito à herança? Ordem de vocação hereditária no direito brasileiro. Introdução ao conceito de herança e sua importância. A herança representa o conjunto de bens, direitos e obrigações que se transmitem de uma pessoa falecida para seus herdeiros. Trata-se de instituto fundamental no direito brasileiro, pois disciplina como o patrimônio de alguém continua circulando juridicamente após sua morte, garantindo segurança patrimonial e proteção aos familiares. Compreender quem tem direito à herança e em que ordem os herdeiros são chamados é essencial para evitar conflitos familiares, litígios prolongados e garantir que a vontade da lei seja respeitada quando não há testamento. A sucessão hereditária afeta milhões de brasileiros anualmente, tornando seu conhecimento indispensável para qualquer pessoa que necessite administrar patrimônio familiar. Definição de vocação hereditária e sua relevância. A vocação hereditária refere-se ao direito que uma pessoa tem de herdar os bens de outra. Trata-se da aptidão legal de uma pessoa para receber a herança. Nem todas as pessoas têm vocação hereditária para receber os bens de um falecido. O ordenamento jurídico estabelece uma ordem específica que determina quem tem direito e em que sequência os herdeiros são chamados a receber o patrimônio. Essa ordem é chamada de ordem de vocação hereditária e funciona como um sistema hierárquico que evita arbítrio e garante previsibilidade. A vocação hereditária é questão de direito substantivo, não dependendo de reconhecimento ou formalidade. Ela existe por força da lei desde o momento da morte. Ordem de vocação hereditária conforme o Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406 de 2002, estabelece claramente quem pode herdar. A ordem segue uma lógica de proximidade e relação familiar com o falecido, consagrada nos artigos 1784 a 1821. Herdeiros necessários são aqueles que, por lei, têm direito à legítima, que representa percentual mínimo do patrimônio, que não pode ser livremente disposto por testamento. São herdeiros necessários, filhos, incluindo adotivos, netos na falta dos filhos, pais e, em certos casos, cônjuge e companheiro. Esses herdeiros gozam de proteção reforçada, impedindo que o testador os deserde arbitrariamente. Primeira ordem, descendentes. São os filhos, netos, bisnetos e demais descendentes diretos. Os filhos herdam por direito próprio em partes iguais. Se algum filho faleceu antes do testador, seus filhos, netos do falecido, herdam pelo direito de representação, recebendo a cota que o pai falecido teria direito. Não existe distinção entre filhos matrimoniais, extramatrimoniais ou adotivos. Todos possuem direitos sucessórios absolutamente iguais. A prioridade dessa ordem é absoluta. Existindo descendentes, as demais ordens não são chamadas. Segunda ordem, ascendentes. Quando não há descendentes vivos, herdam os ascendentes, pais, avós, bisavós e demais antepassados diretos. Os pais herdam por direito próprio e em partes iguais. Se ambos falecerem anteriormente, herdam os avós em igualdade de cota. A divisão ocorre por linha de parentesco, materna e paterna, e depois por grau de proximidade. Quando há ascendentes de diferentes graus, exemplo, pais e avós, apenas os mais próximos são chamados, excluindo os mais distantes. Terceira ordem, cônjuge ou companheiro. O cônjuge supérstite herda em concorrência com outras ordens, dependendo do regime de bens do casamento. Em comunhão parcial de bens, o cônjuge concorre com descendentes e recebe quota igual à de cada filho. Em separação total de bens, o cônjuge não herda bens particulares, apenas os comuns. Meação. O companheiro em união estável tem direitos sucessórios reconhecidos pelo Código Civil, embora em posição menos favorecida que o cônjuge, participando conforme o regime de bens, presumido comunhão parcial. Ambos podem herdar isoladamente se não houver descendentes nem ascendentes vivos. Quarta ordem, colaterais. Na ausência de todas as ordens anteriores, herdam os colaterais até o 4º grau de parentesco, irmãos, sobrinhos, tios e primos. A herança é dividida inicialmente entre as linhas colaterais, irmãos e seus descendentes, e depois dentro de cada linha, conforme proximidade de grau.
Essa ordem é pouco frequente na prática, pois exige total ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro vivos. Exemplos práticos de aplicação da ordem de vocação hereditária, cenário 1, falecimento com filhos e cônjuge. Uma pessoa falece, deixando 2 filhos e cônjuge. Os filhos herdam por direito próprio e em partes iguais, cada um recebendo 50% da herança. O cônjuge participa conforme o regime de bens. Em comunhão parcial, concorre com os filhos, recebendo cota individual igual à de cada filho, resultando em 3 partes iguais, uma para cada filho e uma para o cônjuge. Em separação total de bens, o cônjuge recebe exclusivamente sua meação, metade dos bens comuns, não participando da herança de bens particulares do falecido. Cenário 2. Falecimento sem descendentes com ascendentes. Uma pessoa falece sem filhos, mas possui pais vivos e irmãos. Os pais herdam a totalidade do patrimônio, dividindo igualmente entre si, 50% para cada. Os irmãos não são chamados porque a segunda ordem, ascendentes, exclui a quarta ordem, colaterais. Se apenas um dos pais estiver vivo, este recebe a integralidade da herança, excluindo novamente os irmãos. Cenário 3. Falecimento sem herdeiros necessários. Uma pessoa falece sem descendentes, sem ascendentes, sem cônjuge e sem companheiro. Herdam os irmãos, colaterais de primeiro grau em partes iguais. Se algum irmão faleceu anteriormente, seus filhos, sobrinhos do falecido, herdam pelo direito de representação. Se não há irmãos vivos, herdam os filhos deles, sobrinhos, e assim sucessivamente até o 4º grau de colateralidade. Na ausência absoluta de herdeiros até o 4º grau, os bens são incorporados ao patrimônio do Estado, configurando a denominada herança jacente ou vacante. Conclusão sobre a importância da ordem de vocação hereditária. Compreender a ordem de vocação hereditária é fundamental para qualquer pessoa envolvida em questões sucessórias. Esse conhecimento evita conflitos desnecessários, facilita negociações entre herdeiros e permite planejamento sucessório adequado em vida. Quando não há testamento, a ordem de vocação hereditária garante que o patrimônio seja distribuído conforme a vontade da lei, protegendo os direitos de todos os familiares e respeitando princípios de equidade e justiça. A clareza sobre direitos sucessórios reduz processos judiciais prolongados e custosos. Em casos complexos, envolvendo múltiplos herdeiros, patrimônio vultuoso, questões tributárias ou situações controvertidas, recomenda-se sempre consultar profissional especializado em direito de família e sucessões, para orientação técnica adequada que garanta segurança jurídica e proteção patrimonial efetiva. Para mais informações e calcular o custo aproximado de um inventário para sua família, acesse wpp.adv.br. Até mais!